Prejuízo dos Correios, 4 bilhões e 300, triplicou aí, primeiro semestre. O que você pode falar a respeito? Que a economia brasileira está bem, graças a Deus, e os Correios estão tendo um prejuízo gigantesco, né? O prejuízo se agrava, né? É um rombo 5 vezes maior, segundo o jornal O Tempo, G1, Infomoney, na CNN Brasil, tá lá, prejuízo do Correio triplica e alcança 4,3 bilhões no primeiro semestre. Outros jornais, como O Tempo, Correio se agrava com prejuízo, um rombo 5 vezes maior que em 2024. Não somos nós que estamos dizendo, né? Tem uma imprensa inteira falando sobre isso, nós estamos trazendo aqui. Má administração. Isso chama-se má administração, não tem outra conversa para isso. O que eu acho mais estranho nessas conversas todas, né, que acontecem no meio da discussão política e econômica, é que ninguém fala disso, né? Se é numa iniciativa privada, um presidente, um diretor de uma empresa onde triplica, quadruplica o prejuízo de uma empresa, ele fica no cargo? Mas nunca. Não, né? Se você tem uma empresa que fica num prejuízo 3 vezes maior ou que vai cada vez pior e tem que pagar juros cada vez mais alto porque quem te empresta dinheiro não confia porque sabe que você pode estar devendo cada vez mais e daqui a pouco dar um calote, você continuaria no cargo? Lógico que não. Mas no Brasil continua como presidente da República, continua como presidente do Correio, continua como diretor da Petrobras, continua como diretor de empresas estatais. Por quê? Porque o dinheiro não é deles. Só para você ter uma ideia, vou trazer aqui rapidinho um número aqui, da taxa média de juros em cada governo. Vou voltar lá no Fernando Henrique Cardoso, taxa média, tá? 18,6. Lula 1, 18,7. Lula 2, 11,1. Dilma, 9,9. Depois 13,8. Depois teve o Temer, 10,9 no tempinho que ele ficou. Bolsonaro, 6,6, taxa média. E agora a gente tá com a Selic em quanto? 15. Então a média de 12,5. Tá bom? Então, como é que de repente... Todas as estatais dando prejuízo no Brasil. Fala uma que de repente deu superávit. Nenhuma. O problema é que nós estamos falando de coisas e fatos que cabem explicações, né? De média de taxa. Mas assim, quando a gente olha para a taxa Selic, por exemplo, o mercado brasileiro, inclusive o Campos Neto, que foi presidente do Banco Central, disse que quando ele saiu, ele imaginava que 15% seria o teto e que ali se estabeleceria uma meta e que ficaria desse jeito, inclusive com o aval do Galípolo. O Galípolo entrou dizendo exatamente sobre isso, que 15% não deveria ser rompido, porque era uma taxa absurda de alta. Na última reunião com empresários e pessoas do banco, de bancos e corretoras, o Galípolo disse que talvez 15% não seja mais o teto, não seja o suficiente. E aí, se não é o suficiente, vai ter aumento. Significa que o poço tem porão. Quando nós achamos que chegamos no fundo do poço, parece que tem porão. E eu tô falando de economia, não tô falando de governo, tá? Não tô falando de político nenhum. Eu sou Rogério Araújo da Roar Educacional. Quer saber mais sobre investimentos? Acesse rogerioaraújo.com.br.